E, gente, quero compartilhar com vocês hoje sobre um princípio que quando aplicado, quando se coloca em prática na vida, ele tem o poder de alavancar. Colocado ele em prática em algum tempo, ele tem o poder de te levar, me levar, nos levar para um outro nível. Mas esse mesmo princípio, quando ele é negligenciado, ele tem o poder de fazer homens que foram chamados por Deus para viverem algo extraordinário, viverem uma vida ordinária, uma vida medíocre, uma vida na média. E o nome desse princípio ou a atitude é um posicionamento. Homens posicionados que sabem quem são, para querem, por que foram chamados, pelo qual motivo foram estabelecidos e tomam posição disso, eles trazem um novo nível, não só para a vida deles, mas também para aqueles que estão ao seu redor. E o contrário também é verdadeiro. Homens que não se posicionam, homens que vivem aquém também, trazem não só para ele essa vida medíocre, vivem essa vida na média, mas também para as pessoas que são ao seu redor. É sobre isso que eu quero compartilhar nesse vídeo. Como você já sabe, se você já me segue, você sabe que nós vamos para a tela do meu computador, eu vou compartilhar um texto com você. Se você é novo por aqui, já começa a me seguir, que todos os dias nós estamos nessa pegada aí, nós temos conteúdo aqui falando sobre princípios bíblicos da palavra de Deus, se colocado em prática, tem o poder de transformar a nossa vida. Vamos ajeitar aqui nessa live, beber um... Eu não edito os meus vídeos, viu? Vamos lá? Então, assim, o posicionamento de um homem muda não apenas a vida dele, mas de todos que estão ao seu redor. Quando falamos de posicionamento, não falamos apenas de decisões individuais, mas de impactos de gerações. Então, veja o exemplo. Adão estava no Éden, no lugar perfeito, no cenário ideal, mas fora da posição dele. Então ele tinha tudo a seu favor. Então tem pessoas que dizem assim, ó, eu não alcanço um novo nível, eu não vivo tudo aquilo que eu sei que Deus tem para mim, porque eu estou num ambiente que não me favorece. As pessoas que estão ao meu redor não me favorecem. Ah, por causa da onde eu fui criado, da onde eu estou, eu não tenho os recursos. Ele fala a respeito, ele fala dando desculpas e ele fala essas coisas. Mas nós vemos que Adão, ele estava no lugar perfeito, ele estava no jardim do Éden, colocado ali por Deus. E mesmo assim ele deu a resposta errada. E nós vemos um outro cenário também, totalmente ao contrário. Nós vemos Noé, chamado em um tempo de muita tribulação, de muita crise, num tempo de corrupção, violência, mas a diferença de Noé e Adão é que ele se posicionou. Então Adão trouxe para ele e também para sua geração, para aqueles que estavam ao seu redor, ele trouxe maldição, afastamento de Deus, ele trouxe dor, ele trouxe juízo, ele trouxe vergonha. Mas um homem posicionado, ele também gerou para si e para aqueles que estavam ao seu redor, no caso Noé, ele trouxe também bênção, ele trouxe proteção, ele trouxe com essa decisão provisão, governo, autoridade e uma nova história para toda a humanidade. O que nós podemos entender como conclusão disso? Que um homem posicionado libera bênção sobre ele e sobre a sua geração. E o homem fora da posição destrói tudo o que deveria construir. Com as suas próprias mãos, ele destrói. Então, o homem posicionado não fica reclamando do pai que teve ou não teve. Ele entende que a partir dele agora tem uma nova história. Eu já disse isso em outro vídeo. Então, tem gente que fica reclamando do seu passado. Ah, porque eu não tive um pai amoroso, eu não tive um pai que governava a casa, eu não tive um pai que me direcionou, eu não tive um pai, eu não tive um lar que me deu uma estrutura e por esse motivo eu não consigo hoje também exercer autoridade sobre a minha casa, eu também não consigo. Claro, eu entendo, tem essa dificuldade, você tem um a menos aí na construção sua como homem, como imagem, mas você não tem poder para mudar a sua infância, já passou. A sua adolescência, ela já foi. Mas a partir de agora, como você se posiciona, você pode mudar o pai que o seu filho tem. Você pode mudar a mãe que o seu filho tem. Então, para de olhar para as coisas que você não está no controle.
Você não tem controle sobre essas coisas, sobre o seu passado, mas você tem controle sobre o seu futuro, sobre as decisões que são colocadas sobre você hoje, sobre as suas decisões, sobre o que você precisa fazer. E isso está no seu controle, então depende de você. Então, o que é um homem posicionado? O que é esse homem posicionado? Esse homem posicionado, ele não vive reclamando, ele não se compara. Tem uma coisa terrível nos nossos dias que é comparação. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre ele está melhor do que eu. Não, cada um está em um ciclo. Cada um tem um tempo. Então, tudo que Deus faz de dentro para fora. Tudo que o inimigo faz, ele quer te enganar, ele faz de fora para dentro. Então, é o inimigo fazendo você olhar para fora. É você se comparar com o casamento do vizinho, com a casa do vizinho, com o carro do vizinho, com o salário do vizinho, com a igreja que está crescendo mais que a sua, com a célula que está avançando mais que a sua. Tudo de fora, é fazer você olhar. Olha a tentação de Eva, né? No jardim do Éden. Ela olhou e viu que era bom para se comer, olhando para fora. Mas tudo que Deus faz é de dentro para fora, é lá dentro. Começa a aquecer o coração. Tudo que Deus faz é dentro, ele fala no seu íntimo. Não tem a comparação, é olhar para sua identidade. Você não faz para fora. Então o diabo ele chega em Jesus e fala: transforma essas pedras em pães. Tá tentando ele de fora para dentro. Mas o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é uma palavra somente escrita, mas é a palavra que ele comeu, que ele tem dentro dele. Então ele só pôde falar ali essas palavras na tentação e descreveu a palavra porque ele tinha a palavra. Ele não pegou o pergaminho e leu ali. Não, ele tinha absorvido a palavra. Então ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas eu estou fortalecido, eu estou alimentado, eu tenho uma palavra. Então é de dentro para fora. Então para de se comparar. Para de olhar para os demais, olha para você. Se você tiver que olhar para alguém, olhe para Cristo. Olhe para ele. Ele é o sol da justiça. É para ele que nós temos que olhar. Quando olhamos para ele, paramos de olhar para os demais e paramos de olhar para nós mesmos também, que na verdade nem é certo olharmos para nós. Se a gente olhar para nós e ficarmos olhando, nós vamos achar o quê? Defeito. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu não posso. Ah, porque eu tenho as minhas limitações. Não. Faz com o que você tem na mão. Faz com que você tenha. Eu tô começando esse canal agora. Se você chegou até aqui, dá um curtir aí, comenta. É um desafio. Eu tô começando agora. Não tem visualizações, não tem like, não tem quem comenta, não tem. Mas tudo que Deus dá em sementes. Você começa pouco, ser fiel no pouco. É isso. Estamos tentando pouco a pouco. Eu postei um vídeo ontem e eu quero documentar isso para lembrar depois. Até ontem tinha 3 visualizações. Então, no natural, você olha e fala: não, fulano postou e tem um monte de visualização. Mas eu não estou aqui para se comparar. Eu estou construindo. Volte aqui e veja depois do 100º vídeo que eu gravar. Então, eu não estou falando para você coisas que eu li sobre. Eu estou falando para você de coisas que eu vivi, estou vivendo na minha vida e eu falo para você: é o caminho. É o caminho. Amém? Uma água aí. Então, ele não se compara, não assume mentalidade vitimista, ele usa o que tem, no tempo que tem, no lugar em que Deus o colocou e constrói o que ainda não existe. Então, o homem posicionado, ele está ocupado demais ouvindo o céu para perder tempo discutindo com a terra. Mas o homem fora da posição, mesmo no jardim, transforma tudo em inferno. Então, sua casa é o quê? Sua casa é uma extensão do jardim do Éden ou sua casa é uma extensão da sinagoga do diabo? Você tem prazer na sua casa? Você tem prazer de voltar para sua casa depois do trabalho? A comunhão, a vida, a graça, a favor? Ou não, não tem graça? Então, um homem posicionado, uma mulher posicionada, primeiro, ela não faz externamente para fora, porque fazer para fora e não fazer dentro de casa é viver uma religiosidade vazia, porque o ministério, o que você faz fora, ele não sustenta a família, não sustenta, mas o contrário é verdadeiro. O casamento, a casa, a família, ela sustenta o ministério, então é uma extensão. Por isso que os apóstolos, eles nos ensinam que você deve governar bem a sua casa.
Homens que governem a igreja devem governar bem a sua casa, a sua família. Ela é o seu primeiro pastoreio. Então isso é muito importante. Então posicionamento define o nosso futuro, não a circunstância. O que vai definir seu futuro é as decisões que você está tomando agora. Eu estou gravando esse vídeo dia 20 de janeiro. As decisões que você tomar hoje, elas vão ter impacto no futuro. Lá em março, em abril, em junho, em dezembro na sua vida. E não as circunstâncias. Então guarde isso. Grande parte da nossa saúde emocional não vem do que vivemos, mas da posição que ocupamos. Aleluia, que forte isso. Então, o homem posicionado, eu e você, homem posicionado, não se move pelo que vê, mas pelo que crê. Ele não vive reagindo, ele vive obedecendo. Ele vive obedecendo. Então é a obediência. O que Deus pediu para você fazer? Não se compare. O que Deus pediu para você? Você está fazendo? É sobre obediência. Obediência. É sobre isso. Não é sobre tamanho da obra. Não é sobre a quantidade do fruto. É sobre a qualidade do que Deus te pediu que você está entregando ao Senhor. Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10 que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que tivermos feito bem ou mal por meio do corpo. O corpo é a igreja. O que tivermos feito. Então, as nossas obras, elas serão avaliadas, elas serão julgadas. E as obras, Paulo diz que elas são 6 materiais. Elas são ouro, prata e pedras preciosas. E do outro lado, madeira, palha e feno. O que elas têm em comum? Madeira, palha e feno, quando elas encontram com fogo, elas são queimadas. Elas são mais baratas. Madeira e feno, elas são mais baratas do que construir com ouro, prata e pedras preciosas. É mais rápido. Você consegue fazer algo grande com menos recurso, com menos tempo investido. Mas sabe o que acontece? No final das contas, elas não prevalecem, porque diante do fogo elas são queimadas e não sobra nada. No final das contas, é só perca de tempo. Mas os outros 3 materiais, o que eles têm em comum? Que quanto mais fogo, quanto mais pressão, mais ele é validado. Mais ele se torna valioso, mais purificado, mais limpo e mais belo. Só que custa mais. Ouro é mais caro. Para você construir com ouro, custa muito. Para construir com prata, custa muito. Pedras preciosas, custa muito. Demora para aparecer o resultado. Demora. A madeira constrói rápido, vai lá. Mas o final das contas é o que vale. O que Deus quer é obediência, não é tamanho. Então, eu estou entregando aqui algo. O Senhor me pediu. Isso daqui o Senhor me pediu. Eu fui fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel. E aí há uma coroa, há uma recompensa. Entra para o gozo do seu Senhor. Há uma recompensa. E o negligente, aquele que enterrou, ou aquele que construiu, mas queimou tudo, é só palha. Então, não fique impressionado com o tamanho de coisas. Não fique impressionado, você não sabe o que Deus pediu para ele construir. Não fique impressionado com grandes palácios aí construídos. Não fique impressionado. Você não sabe a procedência daquilo. Então tem gente que fica impactado com o tamanho de coisas, tamanho, volume. Não é sobre isso. Você pode ficar impressionado no final das contas. Vamos lá. Então, seguimos aqui. Homens da Bíblia que se posicionaram e os que abandonaram a posição. Nós vemos alguns exemplos aqui que eu quero trazer para você. Davi, quando ele se posicionou, um homem posicionado, quando ele se posicionou, Israel todo foi abençoado, não foi só ele. Israel todo foi abençoado, porque o gigante estava lá, gritando lá, e ele estava desafiando, ninguém se posicionou. Saul, ele foi omisso, ele não respondeu o que ele deveria fazer. Mas Davi então acha essa brecha e ele se posiciona. Então quando você não se posiciona naquilo que você foi chamado, você vai perder a sua coroa.
você perde a sua coroa, quando você não se posiciona. Davi se posicionou nessa brecha, ele se posiciona, ele fala, quem é esse incircuncioso aí? Eu vou lá, eu vou na força do Senhor e eu vou lá. Ele vem com espada, mas eu vou na força e no nome do Senhor ele vai. E ele derruba o gigante, ele é abençoado? Sim, ele é abençoado. Ele tem a graça, ele tem um favor, mas ele tem uma recompensa também. Mas não só isso, Israel todo é abençoado. Então pense nisso. Quando você se posiciona, quando você toma posição daquilo que Deus confiou nas suas mãos, você abençoa não só você é abençoado, mas a sua casa. Então você foi chamado para liderar uma célula, você está liderando um pequeno grupo de pessoas, é 2 pessoas que você está liderando. Hoje, ser fiel com essas 2. Cuida delas, cuida, apacenta, alimenta, visita, gera, cuida. Cuida, que Deus vai acrescentar. Seja fiel, Deus vai acrescentando cada um. Não seja aqueles negligentes que só querem cuidar quando tem 10, quando tem 15, quando tem 100. Não, esses 2 vão te dar história para você contar. Vai ser história, vai ser testemunho para você no futuro. Então, quando ele saiu da sua posição, Davi destruiu a sua casa. Quando ele não foi também, quando ele deveria ir, ele destruiu a sua casa. Sansão, posicionado, ele aniquilava exército. Fora da posição, ele virou palhaço dos inimigos e morreu acorrentado. José, posicionado, ele salvou nações. Seus irmãos, fora da posição, mendigaram o pão. Jesus, posicionado, foi ao Calvário como cordeiro e salvou toda a humanidade. E Judas saiu da posição, se enforcou na própria trama. A diferença entre destino e destruição nunca foi talento, sempre foi posicionamento. Não é sobre talento, meu irmão. Não é sobre talento. E eu reflito isso que eu estou falando para você, não é simplesmente para você, para ensinar algo para você. Não, eu reflito sobre isso. Isso ministra para mim também. É um posicionamento que nós precisamos ter diante das circunstâncias e não simplesmente talento. Então Deus pega improváveis desde que estejam posicionados. Sexto, o posicionamento te torna inabalável. Então Jesus agradecia antes do milagre. Quem é posicionado não reage ao que acontece. Crê no que Deus falou. Milagres deixam de ser exceção e viram um estilo de vida. Então é incrível, né? Jesus ele agradecia antes de algo acontecer. Por quê? Porque ele cria. Então eu creio, vai acontecer. Tem uma palavra que Deus deu para você, queimou no seu coração. Deus falou, então vai acontecer. Então já agradece. Vai acontecer. Então eu costumo dizer sobre a história do apóstolo Paulo, quando ele pega, você lê 1 Coríntios e você lê todo o texto, você vai ver que é uma igreja que vive escândalos ali. Eles não vivem uma realidade espiritual, eles não são os mais espirituais, eles não são os que desfrutam de mais graça e mais favor de Deus no aspecto de demonstrar. Mas quando você inicia lendo ali o capítulo 1, você vai ver Paulo agradecendo pela igreja. E ele fala, não tem irmãos como vocês, não tem. Vocês são os melhores dons. O que ele estava fazendo? Ele estava agindo com fé. Porque isso não era uma realidade naquele tempo. Mas ele estava declarando aquilo que ele queria ver. Então declare sobre a sua casa. Talvez ela não está hoje no nível que você gostaria que tivesse, ou ela não está estruturada segundo a palavra, ela não está, mas começa a declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos viver coisas extraordinárias aqui, eu e minha casa, essa casa pertence ao Senhor, haverá salvação, e começa a declarar, nós vamos viver algo extraordinário, haverá multiplicação sobre a minha célula, haverá multiplicação, o Senhor vai me dar crianças, o Senhor vai me dar jovens, o Senhor vai me dar adultos, o Senhor está me forjando, eu estou passando por um período agora de dificuldade, de deserto, mas ele não veio para me matar, ele não veio para me reprovar, ele veio para me gerar maturidade, encargo, disposição, e eu vou me posicionar, porque eu não me posiciono diante de dias simplesmente felizes e alegres, eu me posiciono porque eu recebi uma palavra, e eu creio, e eu declaro, ainda que todos me abandonem, ainda que ninguém se preocupe comigo, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor jamais me abandonará. Então,
esse texto eu gosto demais porque ele fala de mãe, mas pode ser qualquer pessoa. Você pode ter sido abandonado, pode ter sido deixado, ter deixado, não há discipulado, não há vida, não há graça diante, mas o Senhor é com você. Então você começa a declarar isso e você traz o sobrenatural à vida, à existência. Então um posicionado te torna inabalável. Nada te toca, nada te tira do foco, nada te tira do trilho, porque você é alguém posicionado. Diga aí no seu lugar, diga posicionado. Posicionado, é isso. Então, o posicionamento precisa proteger o ambiente interior. Neemias foi chamado 4 vezes para descer do muro e sua resposta foi sempre a mesma: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Então, Sanbalate e Tobias ficavam lá, não vai prevalecer, não vai, desce daí, você está perdendo tempo. Eu não posso, eu estou ocupado demais fazendo o que Deus colocou no meu coração para fazer. Eu estou ocupado demais fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então guarde, um homem posicionado não recebe críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Um homem posicionado protege o seu interior. De tudo que se deve guardar, diz a palavra, guarde o seu coração, porque deles flui vida. Então você vai proteger. Você pode estar num ambiente de muita fofoca. Você pode estar num ambiente onde pessoas falam mal uma das outras, de autoridade, mas guarda o seu coração. É você que decide o que vai entrar e o que não vai entrar. Você que decide se vai participar da roda ou não, da roda dos encarnecedores ou não. É você que decide. É você. Então, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o ambiente interior. Guarda e presta atenção em quem fala na sua vida. Presta atenção no que você assiste, onde você tá gastando ou investindo o seu tempo. Guarde isso. Então, Pedro tentou impedir Jesus da cruz pelo zelo, mas pelo zelo, Pedro naquele momento era a voz do diabo. Por quê? Porque qualquer conselho que te tira da vontade de Deus, por mais bem intencionado, é satânico. Então tem muitas vezes que o pai vai querer proteger. Não, não faz isso. Não vai para a igreja hoje não. Não precisa de tudo isso. Vamos ficar aqui, ó. Não precisa. Para que você vai toda a célula? Você já foi, vai faltar hoje. Ou alguém que é próximo de você. Mas naquele momento, toda a palavra, ainda que seja legal, que tire do centro da vontade de Deus, eu quero dizer, só estou dando um exemplo de célula e de culto, mas é o centro da vontade do Senhor, que é para sua vida. Tudo que é fora do processo não é de Deus. Então, saber que tem promessa não é o mesmo que viver a promessa. Saber é diferente de viver. Muita gente acha que só porque Deus prometeu vai acontecer. Mas não é assim. Judas tinha uma promessa. Saul tinha uma promessa. Sansão tinha uma promessa. O que diferencia quem carrega uma promessa de quem vive uma promessa não é revelação, é posicionamento. Pega essa. Pega essa. Não é revelação. Tem revelação. Deus me chamou para viver 2026 um ano extraordinário. Tá, continua sentado. Continua gastando tempo e tempo com série. Toda noite senta na frente da TV e fica assistindo horas e horas de série, jogo de futebol. Gasta o seu tempo, que você vai colher o mesmo ano de 2025. É impossível colher coisas diferentes. É impossível semear coisas diferentes e colher coisas iguais e colher a mesma coisa. Eu não tô te falando que isso é maligno, não, é bom se sentar com a família, na frente da TV, assistir um filme e um tempo ou outro, mas todos os dias a mesma coisa, não. Se você tem uma promessa, o que vai chamar a existência não é revelação, não é saber, mas é se posicionar diante dela. Eu não vou me dobrar. Eu não vou investir tanto tempo nisso, eu vou diminuir, eu vou me posicionar, eu vou fazer o que precisa ser feito. E nono e último, o posicionamento de um único homem pode mudar a história de uma nação. Então, numa cruzada, uma ilustração, né? Um pregador anônimo ganhou um único jovem chamado Billy Graham. E esse homem tocou presidentes, nações, gerações e continentes. A pergunta é, e se aquele pregador não tivesse se posicionado naquele dia? Se aquele pregador não tivesse ido lá, é uma cruzada, né? Uma conferência ele foi pregar. Se ele não tivesse ido, talvez Billy Graham não tivesse se convertido naquele dia, mas ele se posicionou.
Décimo, eu acho que agora sim, o último, frutificar é muito. Frutificar muito é o que glorifica a Deus. João 15:8 diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Não é sobre sobrevivência que glorifica, é abundância, é multiplicação, é superabundância. Então, conclusão, essa é uma palavra de chamado. Há famílias esperando o seu testemunho, há gerações esperando o seu sim, há cidades esperando o seu posicionamento, há céus esperando a sua obediência. Hoje, Deus te chama para um novo lugar. Hoje, Deus chama para se posicionar. Tiago 2,26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então Deus espera de você um posicionamento. Se posiciona. O que Deus tem gerado de desafio no seu coração para esse ano de 2026? Então, uma postura. Você crê em Deus? Você crê? Então, mostra as suas obras e eu te mostrarei o Deus que você serve. Então, é sobre também uma declaração e uma vida. Então, se você entende que essa palavra é para você, esse compartilhamento, esse bate-papo aqui que nós estamos fazendo, se você entende que é uma promessa, se você entende que precisa mudar de posição, então diga hoje, aí no seu lugar agora. Se você tá só, então digita aí nos comentários, eu vou me posicionar. Eu não vou mais negociar o meu propósito, eu vou viver o que Deus escreveu para mim. Porque o seu posicionamento libera o seu destino, é um posicionamento. Não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis compreender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para trazer à existência a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, tem que ter uma mentalidade, uma transformação da sua mente. Você não pode andar com a manada, você não pode receber conselhos naturais, mundo natural. Você tem que renovar sua mente todos os dias. E quando você renova, você começa a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida e você começa a tomar decisões não baseado em circunstâncias, em ambientes, em dificuldades, mas você toma as suas decisões baseado na palavra, na promessa, na palavra de Deus, na decisão e no sonho que Deus tem para mim, para você. Tá bom? Amém? Vamos encerrar aqui. Se você foi edificado, curte aí essa mensagem, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra sobre posicionamento e já se inscreva no canal. Eu tô com uma empreitada de todos os dias estar aqui com você, compartilhando uma palavra que vai edificar a sua vida e também a minha, tá bom? Então fique na paz, um abraço e até mais. Tchau. Vamos